O assunto do Arte na Tela de hoje é um dos grandes escultores da história. Reconhecido pelo seu trabalho em mármore e bronze, inseriu a cultura em um cenário onde a pintura era a principal manifestação artística. Hoje, vamos falar de história das artes. Vamos falar de escultura. Vamos falar sobre Auguste Rodin. Considerado o primeiro escultor da era moderna, desenvolveu uma estética própria e inovou com suas obras. Trouxe para a estática e rígida escultura movimentos e gestos. Auguste Rodin foi um escultor francês, nascido em 1840 e falecido em 1917. É um artista super emblemático do finalzinho do século XIX. Ele tem realmente um peso histórico nas artes, porque ele representa um divisor de águas. A exposição Auguste Rodin, o Despertar Modernista, apresentou 14 esculturas e 36 fotografias que retratam a vida e a obra do pai da escultura moderna. Esse espaço é o Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça, que foi um dos principais colecionadores de arte do Brasil, de arte contemporânea principalmente. Ele conseguiu desbravar muita coisa que estava sendo feita em vários pontos diferentes do Brasil e valorizar de fato a arte contemporânea, né? Normalmente se fazem exposições aqui para continuar, né, essa valorização da arte contemporânea. O Rodin tem um olho para a escultura clássica, para a escultura italiana do Renascimento, certamente. As duas maiores referências que ele tem, né, que ele conhece ao vivo numa viagem que ele faz em 1875 para a Itália, são Donatello, escultor também italiano, um pouco anterior ao Michelangelo. Ele é a figura do Michelangelo, né? O universo de figuras, de formas que o Rodin trabalha, tem muito a ver com uma certa leitura que se faz do Michelangelo no século XIX, como esse escultor anticlássico, revoltada, de certa maneira, melancólica, né? E que vai bem com, vamos dizer, o universo artístico também do Rodin. Rodin foi um escultor que trabalhou a escultura a partir de técnicas tradicionais, mas inovando também no uso dessas técnicas milenares da escultura. Ele preparou as suas esculturas para serem fundidas em bronze, né? Ele trabalhava modelando a partir da argila. Essa modelagem em argila muitas vezes passava para a sua fundição em gesso, né? E do gesso é que se tiravam as cópias em bronze, e que se tiram até hoje pela Fundação Rodin, as cópias em bronze das esculturas do Rodin. O Rodin ele trabalhava com ajudantes, né? Com assistentes, com aprendizes também. Particularmente, uma coisa que ele fazia, que é bastante interessante no processo de criação dele, é fazer várias moldagens do gesso. Usar diferentes pedaços de escultura ou esculturas que ele faz na argila e da qual ele tira diversos moldes em gesso e ele vai combinando, criando novas esculturas a partir daí. Uma das maiores obras que ele faz e que ele nunca viu fundida, né, que é A Porta do Inferno, ele retrabalhou durante 40 anos esse mesmo projeto, vamos dizer assim, em que ele vai criando figuras para compor essa obra, né, que foi uma encomenda do governo francês, e a partir dessas figuras que ele vai criando, ele também vai produzindo, junto com seus assistentes, ampliações dessas figuras em escala maior do que a trabalhada em argila.
No processo de produção escultural, a reprodução é muito comum. A partir de um molde em argila, podem ser feitas muitas cópias. O mesmo acontece com a fotografia. A partir de um negativo, a foto pode ser reproduzida infinitas vezes. O tema cópia e reprodução foi muito debatido durante a carreira de Rodin. O que é uma cópia, né? Dentro de um sistema acadêmico, a cópia é algo que faz parte do processo de criação e que é valorizada no sentido de que você tem as suas referências, os seus mestres, os seus modelos, e copiá-los é sinal da sua erudição, do seu conhecimento, da sua capacidade de elaboração dentro dessa tradição. Quando você tem um contexto em que a noção de cópia passa a ser questionada, né? E a noção de originalidade passa a ser valorizada, o que é originalidade, né? É um mito, é uma construção, né? É possível ser original, né? O que se está dizendo quando está se chamando alguma coisa de original? É o que nunca foi feito, né? É o que transgride aquilo que se espera, é aquilo que vai contra as normas estabelecidas. Então, acho que esse era um tema muito da ordem do dia, vamos dizer assim, né? Da época do Rodin, que encobre, de certa maneira, ou oculta, né? O fato de que os artistas sempre colaboram, eles sempre olham uns para os trabalhos dos outros, eles sempre emprestam coisas, né, de outros trabalhos. Isso faz parte do processo de criação, né? E talvez caiba a gente questionar um pouco essa noção. O que fez o governo francês, a partir justamente da polêmica em torno das fundições de obras de artistas como Rodin, que deixaram muitos gessos, mas poucos bronzes, né, foi limitar, né, a tiragem, por exemplo, das esculturas do Rodin é limitada a 12 fundições. Até 12 fundições é considerado um Rodin, depois disso é considerado uma cópia, né? Mas isso é uma questão de convenção, porque afinal é uma técnica feita para ser reproduzível. É interessante porque o Rodin atuou muito nas artes decorativas, onde a escultura é feita para ser reproduzida várias vezes para decorar edifícios, interiores, fachadas, monumentos, etc, né? Ele usa dessa lógica na produção dele, ele faz inúmeras versões das suas obras, pequenas, grandes. Ele vai recriando as figuras a partir desses modelos que ele tem. Como muitos artistas da geração dele, ou da época dele, né, existia um desejo, né, de fazer parte do sistema acadêmico, de entrar na Escola Nacional de Belas Artes. Os fatores que o levaram a não conseguir entrar talvez tenham relação com a competitividade dessa instituição e também com uma inadequação do artista que se afastasse um pouco dos modelos e das convenções que essa instituição salvaguardava, né? Que ela protegia enquanto promotora das artes e de uma certa estética, né? De certos valores artísticos no contexto europeu e francês daquele momento. Auguste Rodin tem o gosto pelo inacabado. Suas obras conseguem captar os movimentos dos corpos de uma maneira única. No próximo bloco, vamos conhecer mais sobre a trajetória desse grande artista. Essa espécie de capacidade de síntese que é muito presente na escultura do Rodin, né? Como ele é capaz de, com poucos gestos de modelagem, capturar um movimento, capturar uma torção do corpo, capturar uma sugestão de caminhada ou de movimentação. Voltamos em instantes. O programa Arte na Tela está de volta, apresentando um dos grandes nomes da arte quando se refere à escultura, Auguste Rodin.
escultor francês do século XIX, serviu de inspiração para artistas que o sucederam. A exposição Auguste Rodin, o Despertar Modernista, apresentada no Espaço Cultural Marco Antônio Villaça, em Brasília, Distrito Federal, mostrou quando o artista contribuiu para a história das artes plásticas. Aqui na exposição a gente tem peças, né, do acervo da Pinacoteca, que elas estão expostas nesses cubos, e a gente tem numa coleção particular, que é da Valorec. E a gente tem fotografias que são as mesmas fotografias que eles expõem no Museu Rodin. Assim, são reproduções, né, para outros museus também terem essa possibilidade de contato com o público, de troca, que são fotografias de pessoas importantes na vida dele, de artistas que foram contemporâneos, como era o modo de produção, como a fotografia influenciou esse trabalho. Alguns estudos mesmo, né, de escultura. Tira-se a fotografia, faz-se um esboço em cima para estudar aquela escultura. E outras fotografias de curiosidade sobre a vida dele no ateliê. Embora ele não tenha estudado na Escola Nacional de Belas Artes de Paris, ele estudou numa escola de desenho que era chamada Petite École, que era uma escola onde os artistas iam aprender desenho, né? Especialmente desenho voltado para as artes decorativas. E lá se ensinava o método de desenho muito calcado na capacidade de síntese, de você aprender a figura humana de uma só vez, rapidamente. Essa escola formou muitos dos artistas de vanguarda do século XIX, né? Porque justamente ali se desenvolve uma certa estética do esboço, do inacabado, né? Que vai influenciar, por exemplo, a pintura impressionista, a escultura do Rodin, a gravura desse período, enfim, uma diversidade de pesquisas artísticas, né? Que tem esse gosto pelo inacabado. Mas também a capacidade de apreensão do momento, do movimento, essa espécie de capacidade de síntese que é muito presente na escultura do Rodin, né? Como ele é capaz de, com poucos gestos de modelagem, capturar um movimento, capturar uma torção do corpo, capturar uma sugestão de caminhada ou de movimentação. O realismo das obras de Rodin foi por muitas vezes questionado e duramente criticado. Tem uma questão interessante com relação à Idade do Bronze. Essa escultura foi realizada na Bélgica, né? E o Rodin foi acusado de ter moldado a figura a partir de um corpo vivo, né? Não utilizar um modelo vivo, porque isso era o que todos os artistas faziam, né? Estudar um modelo vivo, mas um tabu, algo que era proibido a um escultor, vamos dizer assim, era tirar moldes de um corpo, né? E foi essa acusação que ele recebeu com a Idade do Bronze. A obra depois é aceita e é reconhecida, vai ser fundida em bronze, né? Adquirida pelo governo francês, premiada num salão. Essa questão fica reverberando ali para o Rodin e ele passa a fazer esculturas ou em escala menor que a do corpo humano ou em escala ampliada. Ele modela a cabeça de um mendigo, de um morador de rua. Ele traz para essa modelagem, né, o inacabado, esse aspecto que é um esboço que não se concluiu, né? E que, ao mesmo tempo, evoca um realismo sem filtros, né? Sem nenhum tipo de edulcoramento, vamos dizer assim. Ele não adocica nada, né? Ele mostra aquilo que aquela figura é. O material fica muito evidente também, então é um tipo de trabalho estético que ainda não era feito naquele período, né? E, bom, isso foi muito fruto também do contexto histórico que estava se dando ali naquele momento, né?
Com a Revolução Industrial, a fotografia, muitas coisas já não se fazia sentido mais representar, ou nem que fosse o corpo humano, ou mesmo os impressionistas, né? A gente pode observar, nem na escultura o corpo humano perfeito, sem marcas nenhuma, como se aquilo fosse uma criação divina, né? A intenção mesmo dos artistas era trazer esse labor, esse trabalho de manipulação da massa, a marca da mão do artista no trabalho, de perceber que aquilo ali era fruto de um processo, né? de um trabalho mesmo artístico sendo feito. A gente consegue ver alguns encaixes, inclusive, nas obras, olhando bem de pertinho, assim, a gente vê uma linha onde uma parte termina, a outra começa. Essa é uma obra que traz um exemplo sobre a questão do inacabado, da marca do material, porque a gente consegue perceber, mesmo o corpo sendo bem polidinho e as formas serem muito marcantes, né? A gente tem esse movimento, tem essa ação, tem essas torções que trazem uma dramaticidade para a obra, mas ao mesmo tempo a gente tem um material bruto aqui, né? Uma marca da pedra, como se esses corpos estivessem realmente saindo desse material bruto, né? E ganhando vida. E isso é uma metáfora mesmo do processo artístico, do processo de criação. Como que de uma coisa bruta, outras coisas podem surgir, podem se transformar. Essa é a obra do pensador, do Rodin, que foi um marco, né, do pensamento moderno. É um trabalho que originalmente ele faz para a Porta do Inferno, pensando na figura do poeta, na figura do Dante. É uma espécie de figura que fica na parte de cima da porta. Reza a lenda que ela ganha esse nome, o Pensador, dado pelos fundidores que estavam trabalhando com essa peça, porque ela se parecia muito com a escultura de Lorenzo Magnifico, feita por Michelangelo, né? Que era uma das referências de Rodin, certamente. São 28 tiragens que existem dessa escultura, que estão espalhadas pelos museus do mundo. Após uma longa trajetória cheia de críticas e questionamentos, Auguste Rodin teve o seu trabalho finalmente reconhecido. Se tornou referência e abriu caminho para uma nova visão sobre a arte das esculturas. Olha, o grande reconhecimento do Rodin foi na exposição de 1900, a Exposição Universal de 1900, na França, em Paris, em que ele expôs uma série de esculturas, né? Mas ele já teve seu reconhecimento quando a Idade do Bronze é adquirida pelo governo francês em 1880, de certa forma, uma legitimação, né? De um artista que já tinha uma trajetória, que já estava, enfim, trabalhando há muito tempo, mas que tinha sido uma figura já controversa, né? E ele vai galgando reconhecimento. A partir de 1900, ele vira uma celebridade por conta da Exposição Universal, recebendo inúmeras encomendas de colecionadores privados e fazendo parte de um sistema artístico mais reconhecido. Pelo reconhecimento que teve, pela sua produção, por toda essa trajetória conturbada e controversa, né? Ele é uma espécie de pai da escultura moderna. Abre caminho, vamos dizer assim, para essa postura artística, né? De um artista que tem uma vontade de experimentar, que cria novos processos. Serve um pouco de modelo para vários artistas, escultores modernos, mas também artistas em geral, das vanguardas até a contemporaneidade. O Arte na Tela fica por aqui. Nos vemos no próximo programa.
O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade, espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica, localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse www.tbv.com.br.